Aleluia. Aí onde você está, feche os seus olhos, faz uma oração comigo. Faz uma oração comigo e diz: Senhor Deus, traz a revelação da Tua palavra. Faz-me entender aquilo que está no Teu coração. Senhor Deus, que não seja conhecimento intelectual, seja revelação para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Leia comigo esse texto, Efésios 5, de pé como você está. Vamos só fazer a leitura juntos, de pé como você está. Efésios 5, 25, adiante. A Bíblia diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Diga: Cristo amou a igreja. Ok? E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Diga: Cristo faz com a igreja. Diz de novo: Cristo faz com a igreja. E o versículo 30 diz: porque somos membros do seu corpo. Aleluia. Pode se assentar, querido. O tema dessa palavra é: eu amo minha igreja. Qual o tema da palavra? Você pode dizer isso de coração? Você pode dizer para alguém que está do seu lado: eu amo minha igreja. Você pode dizer para mim? Eu também posso dizer para você: eu amo minha igreja. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende e aprende que Jesus é o modelo que nós temos. Se nós temos um modelo nessa terra, esse modelo é Jesus Cristo. Ele veio e tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, foi para nos ensinar. Quem pode dizer amém? Jesus veio para apresentar o modelo correto daquilo que deveria ser. E como é que Jesus tratava a igreja? Deus começou a falar comigo sobre a maneira como Jesus tratava a igreja. O que Jesus fazia ou fez, e Ele ainda faz com a igreja. Porque a maneira como Jesus trata a igreja é a maneira que Ele quer que você trate a igreja. A maneira como Jesus age com a igreja é a maneira que Ele espera que você também possa agir com a igreja. E é isso que eu queria hoje destacar e pensar junto com você. A Bíblia diz nesse texto 6 verbos de como Jesus tratava a igreja. 6 verbos para tratar a igreja. 6 verbos daquilo que Jesus faz e Ele pensa, Ele quer, Ele deseja, Ele ensina, Ele mostrou o modelo para você fazer igual a Ele. Quais são as 6 coisas que nós precisamos fazer, os seus 6 verbos de tratamento da igreja? Primeiro verbo que o texto mostra é amar. A Bíblia diz: Jesus amou a igreja. Ele fez o quê? Então entenda algo e que fique guardado no seu coração: frequentar uma igreja não é suficiente para ativar o que Deus planejou para você. Frequentar uma igreja não é suficiente para ativar o que Deus planejou para você. O que significa isso, pastor? Que quando você está só frequentando uma igreja, você não vive o plano de Deus, o plano perfeito de Deus. Quando você está só frequentando uma igreja, você não desfruta do plano perfeito de Deus, você não desfruta do que Ele preparou para você. Quem quer tudo o que Deus preparou para a sua vida? Quem quer? Para desfrutar de tudo que Deus preparou para a minha vida, eu não posso só frequentar a igreja, eu tenho que amar a igreja. Sabe, Jesus, Ele não olhou para a igreja como uma instituição. Tem muita gente hoje falando assim: igreja é uma instituição. Não, igreja não é uma instituição apenas. Igreja é muito mais que uma instituição. Igreja é a noiva do Cordeiro. Igreja é o quê? Fala para quem está do teu lado: igreja é a noiva do Cordeiro. Sim ou não, gente? Sim ou não? Nós não estamos falando de tijolo.
Nós não estamos falando de denominação, nós estamos falando daquilo que a Bíblia diz, que a igreja é a noiva do Cordeiro. E ela foi feita não para ser olhada como uma empresa, ela foi feita não para ser olhada como uma instituição qualquer, ela foi feita para ser amada. Não há outra coisa que caiba nessa linda instituição criada por Deus, a não ser o amor. E nós precisamos entender que o amor é a única conexão, e eu quero que você repita essa frase comigo, vamos dizer juntos, vamos lá. O amor é a única conexão que vai lhe possibilitar a receber e dar o que Deus planejou na igreja. Então, vamos pensar aqui, chega uma pessoa na igreja, ele senta, assiste o culto, mas ele não ama a igreja. Ele vai para casa com mais conhecimento, ele vai para casa, quem sabe, com boas vibrações, ele vai para casa com uma mensagem bonita, ele pode ir para casa com um louvor interessante, mas ele não desfruta de tudo que Deus tinha preparado. Por que ele não desfruta? Porque o que Deus tem preparado só funciona dentro da conexão do amor. O que Deus tem preparado só vai fluir na conexão de quê? Gente, como é lindo quando você vê um casal que se ama. Você conhece um casal que se ama? Quem conhece um casal que se ama? Um só, pelo menos, isso. Como é que é um casal que se ama? Ô, coisa bonita, não é não? De olhar, fala se não é. Você olha, é aquele cuidado, é aquele carinho, é aquela atenção, é aquela proteção. Você olha, você fala assim, meu Deus. Você olha, essas pessoas, esses casais que se amam, como é que é o rosto deles? É triste ou alegre? Por que é alegre? Porque tem amor. Quando tem amor, tem alegria. Quando tem amor, tem força para lutar. Quando tem amor, tem força para vencer as provações. Às vezes ele não tem nem dinheiro, mas tem amor. E quando tem amor, o pouquinho de dinheiro que tem é multiplicado. E o pouquinho de dinheiro que tem, mesmo que seja água com açúcar deles, é melhor do que refrigerante comprado por outro que não se ama. É ou não? Deus está falando, eu amo a igreja. Jesus disse, vocês têm que amar como Jesus amou a igreja. Se Jesus amou a igreja, Ele amou para mostrar para nós que é isso, essa é a conexão que vai possibilitar a gente dar e receber o que Deus tem. Menos do que amor não vai funcionar. Diga comigo, menos do que amor não vai funcionar. Você ama a sua igreja? O quanto que você ama a noiva do Cordeiro? Alguém diz, não, igreja é tudo humana, igreja é tudo coisa de homem. Não, a igreja ainda tem lutas, tem desafios. A igreja muitas vezes não é perfeita, tem coisas que ainda estão faltando, está sendo aperfeiçoada. A igreja às vezes tem escândalo, sim ou não? Mas a igreja é a noiva. Não toca na igreja. Deixa a igreja lá. Pode falar de mim, mas não fale da minha igreja. Pode falar de mim, mas não fale. Se falar da minha igreja, vai ter briga. Se falar perto de mim da minha igreja, vai ter briga. Porque quem ouve o mal falado consente, eu não vou ouvir. Eu não vou aceitar. Você ama a noiva de Cristo, a igreja é a noiva, e ela não merece menos do que o amor. Jesus, ele expressa esse primeiro verbo. Se eu quero viver o que Deus tem para mim, eu tenho que amar a igreja. Segundo, a Bíblia diz que ele não apenas amou a igreja, mas ele se entregou. Ele fez o quê? Sabe, eu aprendi algo.
O amor não funciona se não há entrega. O amor não funciona se não há o quê? A entrega. Jesus, ele se entrega. Tem muita gente tentando determinar o que está certo e o que está errado, em qualquer lugar. Ele não ama a esposa, porque ele julga a esposa dele o tempo todo. Ela não ama o marido, porque ela julga o marido dela o tempo todo. Mas a gente sabe que para casamento funcionar tem que se entregar. Como é que casamento funciona? Se entrega. Quando a pessoa se entrega, o casamento funciona. Mas enquanto a pessoa não se entrega, não funciona. Jesus não veio para nos acusar dos nossos pecados e dizer assim: eu vi isso, eu vi aquilo outro, você está errado nisso, você está errado naquilo, você está errado naquilo. Foi assim que Jesus chegou para nós? Foi assim que Jesus chegou perto de você? Com uma listinha de tudo de errado que você tinha feito na vida? Foi assim? Não! Jesus se entregou. Jesus se entregou. Ele pegou os erros tudinho, colocou aqui, ó, e disse: o erro aqui está comigo. O erro está comigo. Assumiu a culpa todinha e foi só amar eu e você. Foi assim ou não? Por que que muito pode aplaudir a Jesus? Se é para ele, pode ser melhor. Por que que tem muita gente que nunca flui na igreja onde está? Não se entrega. Não se entrega. Ele vai no culto, ele vai na reunião, mas ele não se entrega. Ele está ali, ele entrega uns pedacinhos. Mas ele não se entrega. Jesus se entregou. Alguém está compreendendo ou não? Ele diz assim: não, eu frequento, você tem que me agradecer, eu pelo menos frequento lá. Não, como assim? Ou você se entrega e se torna isso, ou você não vai desfrutar do que Deus tem para você aqui. Quando você se entrega, você se torna isso, você é isso, você é a igreja. Quando você se entrega, aí já não, quando alguém fala, você fala: epa, está falando de mim. Está falando, não, estou falando da sua igreja. Não, você está falando de mim, porque a minha igreja sou eu. Eu me entreguei, então eu sou a minha igreja, eu tenho essa identidade, eu tenho esse DNA, eu não estou com a camisa, não. Gente, aqui ó, não é vestir a camisa, não, é ser você mesmo. É mais do que vestir a camisa, é se entregar. Jesus se entregou. Ele falou: não fala da igreja não, está falando de mim. Não fala da igreja não, que está falando de mim. Ele se entregou completamente ao relacionamento. Ele se entregou. Eu pergunto para você: você já se entregou completamente à sua igreja? Jesus se entregou para a igreja. Para quem Jesus se entregou? Fala para quem está do teu lado: fiquei sabendo que Jesus se entregou completamente. Para quem? Para quem Jesus se entregou completamente? Para a igreja. A si mesmo se entregou. Agora você se entregou? Não, pastor, assim, olha, eu estou aí, tipo assim, 70% o senhor pode contar comigo. Não vai funcionar. Ou eu entro com tudo, ou eu não estou. Porque 90% de fidelidade é o quê? Infidelidade. A pessoa que é 90% fiel é 100% infiel. Então a pessoa que é 90% comprometida, ela é 100% não comprometida. Nós precisamos entender isso. Jesus se entregou. Terceira coisa que a Bíblia diz que Jesus fez: ele santificou a igreja. Ele fez o quê? O que é isso, pastor? O senhor está dizendo que agora eu também tenho que santificar a igreja? Vamos pensar. Nós estamos falando que Jesus amou a igreja, Jesus se entregou pela igreja e Jesus santificou a igreja. O que é isso? Santificar é fazer dela algo respeitado, digno, honrado. Jesus resolveu fazer da igreja algo digno.
Jesus resolveu fazer da igreja algo honrado. Jesus resolveu fazer da igreja algo que fosse realmente respeitado. Santo é exatamente isso, aquilo que está fora da categoria do normal. E Jesus disse: eu vou levar a igreja aí a um nível fora da categoria do normal. Igreja para mim não vai ser mais uma coisa. Igreja vai ser a noiva. Igreja vai ser aquela especial, única, exclusiva, que tem só ela na minha vida. Ele entendeu isso. Santificar é consagrar a Deus, dedicar a Deus. Jesus pega a igreja e diz: agora a igreja está aqui, ó, ela é de Deus, ela está no lugar de honra. Santificar também é purificar, limpar, livrar da culpa do pecado. O que significa isso para nós, pastor? Muita gente encontrando o pecado na igreja, mas Jesus tira o pecado da igreja. Alguém está entendendo a diferença? Ai, você sabe de uma coisa? Eu acho que está errado isso lá na igreja. Tu é o acusador? Companheiro do diabo você é. Agora, se você quer seguir o caminho de Jesus, Jesus limpa a igreja. Jesus faz o quê? Ele limpa, Ele purifica, Ele não culpa, Ele não acusa, Ele purifica, Ele santifica, Ele traz exatamente a purificação, Ele tira, Ele livra da culpa do pecado. Como que Jesus livra da culpa do pecado? Ele toma a responsabilidade. Ele não diz: essa igreja pecaminosa. Ele diz: vem aqui, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Quarta coisa que Jesus fez. Quarto, o que Jesus fez? Diz a Bíblia: para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. O que é isso, pastor? Vamos lá, vamos revisar. Ele amou, se entregou por ela, purificou, ou seja, santificou a igreja, amém? E o quarto que ele faz? Apresenta a si mesmo igreja gloriosa. Você vai ter da sua igreja a visão que você tiver dela. Você vai receber da tua igreja a visão que você tem dela. Quando você olha para a igreja e você vê a sua igreja e você acha que a sua igreja é fraca, ruim, não presta, não, então você não vai receber nada dela. Mas quando você apresenta a igreja para você mesmo, igreja o quê? Igreja o quê? Igreja o quê? Minha igreja é a minha igreja. Minha igreja é o lugar onde Deus me plantou. Minha igreja é a melhor igreja do mundo, porque é a minha igreja. É a minha igreja. Não importa quem venha pregar na minha igreja, não importa quem está cantando na minha igreja, não importa se o som funcionou ou não funcionou, é a minha igreja. Dá licença? Você dá licença? A sua igreja para você pode ser melhor, mas a minha para mim é a melhor e acabou. E eu vou morrer com a convicção de que a minha igreja é a melhor igreja do mundo. Apresentou a igreja para si mesmo, igreja o quê? Gloriosa. Ele disse: essa igreja é gloriosa. Ora, Jesus apresenta essa igreja gloriosa porque ela, assim, é a última gente, nós sabemos que a igreja somos nós, sim ou não? Temos muitas coisas, mas olha como Jesus resolve olhar a igreja. A Bíblia diz: apresentou a si mesmo igreja gloriosa. Ele começa a defini-la. Ele diz: sem. Ele não está procurando mancha. Não está procurando mancha. Sabe qual é o problema do povo hoje? Todo mundo procurando mancha na igreja. Jesus não veio procurar mancha na igreja. Ele disse: para mim é gloriosa. Para mim é o quê? Para mim é gloriosa. Não tem mancha para mim. Não tem mácula. Não tem nada que eu... Olha, gente, isso é tremendo. Jesus olha para nós e diz: não tem nada que eu olhe, que eu diga que
por causa disso eu vou deixar. Não, pelo contrário, é igreja gloriosa, sem mácula, a Bíblia diz sem ruga, ou seja, não está velha, está renovada. Para ele é sempre nova. Para ele é sempre o quê? Sempre nova, está sempre renovando. O que mais? Ele diz, nem coisa semelhante. Qualquer coisa que poderia desqualificá-la, diminuir ela dessa categoria de gloriosa, ele não aceita. E ele diz ainda, santa, apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa. Santa. Não toque na minha igreja. Por quê? Porque ela é santa. Minha mãe é uma tremenda mulher de Deus. E algo que ela sempre me dizia era, seu pai é um santo, meu filho. Seu pai é um santo, meu filho. Minha esposa sabe, que ela é uma frase típica da minha mãe. Seu pai é um santo, meu filho. Ela virava para Eline e dizia assim sobre mim, Lauzinho é um santo, minha nora. É ou não, meu amor? Lauzinho é um santo, minha nora. Será que eu não tinha defeito, meu pai não tinha defeito? Ou a minha mãe resolveu ter um olhar diferente a respeito da família dela? Alguém está compreendendo o que eu estou falando ou não? Jesus diz, é santa! Santa! Não significa que não errou, não falhou, não significa que ele resolveu olhar para nós como santa. Você olha para a tua igreja e vê a tua igreja como santa, e ele, para poder definir, ele diz, sem defeito. Sem o quê? Está lá no texto, gente, estuda. Apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pastor César sempre chama a pastora Cláudia minha perfeita. Primeira vez que eu ouvi ele chamando ela de minha perfeita, eu falei, gente, esse homem tem uma fé muito grande. Como é que ele chama a esposa dele minha perfeita? Mas todo o tempo ele chama minha perfeita, me perfeita, me perfeita, me perfeita. O que você acha que isso faz com o casamento dele? Hã? O que isso faz com o casamento dele? Meu amigo, besta é o cara que chama a esposa de jararaca. Sim ou não? Porque ele vai viver com a cobra. Agora, olha, sem defeito. Aleluia. O texto continua dizendo, quem ama a igreja, a si mesmo se ama. Diz para quem está do teu lado, quando você ama a igreja, está amando você mesmo. Tudo que você fizer pela igreja, está fazendo por você mesmo. Todo o cuidado que você tiver com a igreja, está fazendo por si mesmo. Então, rapidamente, Jesus fez mais duas coisas. A Bíblia diz, e ele alimenta. Alimenta. O que é isso, pastor? Jesus menciona isso nesse texto de uma maneira muito forte. Ele diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja. Diga comigo, Cristo alimenta a igreja. Você alimenta a tua igreja? Como é que você alimenta a tua igreja? Tem muitas maneiras. Você tem que alimentar a sua igreja. Jesus alimenta a igreja. E você precisa alimentar a igreja. Amém ou não? Tem tanta coisa que pode alimentar a igreja. E você é o responsável de fazer isso. E por último, e a Bíblia diz, antes a alimenta e dela cuida. Dela cuida. Dela o quê? Você tem que cuidar da sua igreja. Hoje nós vamos falar sobre maneiras como você pode fazer isso. Mas isso tem que estar no seu coração. Você quer cuidar da sua igreja? Pergunta para quem está do seu lado, quer cuidar da igreja? Quem quer cuidar da igreja? Não venha me dizer que ama a sua igreja se você não cuida da sua igreja. A Bíblia diz, e ele cuida da igreja. Então, eu amo minha igreja. Jesus trata a sua igreja dessa maneira. Vamos revisar qual é a primeira maneira? Amar. Segundo,
Se entregar. Terceiro, santificar. Quarto, apresenta a si mesmo igreja, para ele a igreja gloriosa. Quinto, ele alimenta a igreja. E sexto, ele cuida dela. Aleluia! O que vai acontecer, pastor, se cada um de nós amar a igreja de verdade? Então a igreja será tudo o que Deus quer que ela seja. E enquanto você faz isso, a bênção de Deus vai derramar sobre a tua vida. E o fluir de Deus vai vir sobre a tua vida. Quero advertir a vocês, para orar por você, a diferença entre igreja e movimento. Muitos movimentos podem se levantar aí fora, mas eles não são a igreja. A igreja não é um movimento, a igreja é a noiva. Não compare igreja com movimento. Pode abrir muitos movimentos na praça, na rua, na praça de skates, em qualquer lugar, que se abram muitos movimentos. Eles não são a igreja. A igreja não é movimento, a igreja é noiva. A igreja vai fazer movimento e os movimentos da igreja são respaldados pelo noivo. Diz para quem está ao teu lado, movimentos da igreja são respaldados pelo noivo. Quem pode dizer amém? Agora, movimentos fora da igreja e que se levantam orgulhosamente contra a igreja vão se acertar com o noivo, porque aqui não é um movimento, é a noiva. Quantos querem hoje fazer uma oração dizendo: Senhor, eu quero amar minha igreja de uma forma que eu não amei até hoje, mas eu vou amar a partir de agora? Se você quer, fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. Faça essa oração comigo e diga comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor me amou, e o Senhor me ensinou, que igreja é para ser amada. O Senhor amou a igreja, e através do seu amor, eu fui liberto, eu fui salvo, eu fui curado, por causa do amor do Senhor. A igreja, eu estou aqui, e eu também vou amar a igreja. Eu peço ao Senhor, me ajuda a amar a igreja, com esse mesmo amor que o Senhor me ensinou. Eu quero me entregar hoje. Hoje eu me rendo completamente. Não fale mais nada agora, por favor. Se você está se entregando mesmo, você pode falar isso de coração e dizer: Senhor, toma, hoje eu quero ser 100%. Eu não quero ser 70, 80 ou 90, sabe? Hoje eu quero me entregar mesmo. Eu quero me entregar. A tua palavra diz que o Senhor se entregou pela igreja. E hoje eu quero me entregar, porque eu acredito que o Senhor me colocou nesse lugar por um propósito. O Senhor me colocou nessa igreja por um propósito. E hoje eu estou me entregando 100%. Hoje eu estou me entregando corpo, alma e espírito. Hoje eu estou entregando todo o meu ser nas tuas mãos. E hoje eu estou dizendo: Senhor, eu quero seguir os teus passos. O Senhor amou a igreja, o Senhor se entregou por ela, e hoje eu também me entrego. Ora comigo e diz: Senhor Jesus, eu quero santificar a igreja, honrar a igreja, purificar a igreja. Eu quero que a minha igreja seja igreja gloriosa, igreja gloriosa, igreja gloriosa. Eu quero alimentar a igreja que o Senhor me deu e cuidar dela nos mínimos detalhes, nas menores até as maiores coisas. Senhor Jesus, eu quero seguir os teus passos. Eu te agradeço pela minha igreja. Você pode agradecer a Deus pela sua igreja agora? Você pode agradecer porque Ele te deu uma igreja? Você pode agradecer porque Ele te colocou nessa igreja? Você pode agradecer porque não foi carne nem sangue,
Foi Deus que trouxe você para cá, foi Deus que colocou você aqui, foi Deus que te plantou aqui. E você pode dizer para Ele: Senhor, hoje começa um nível novo, hoje começa um nível novo, hoje começa outro nível na minha vida. Hoje eu estou saindo do nível de frequentador, hoje eu estou saindo do nível, Senhor, de 70% de compromisso, hoje eu estou saindo desse nível, Senhor, de superfície, e agora eu quero mergulhar, eu quero viver tudo que o Senhor planejou. E quando alguém falar da minha igreja, vai estar falando de mim, Senhor, porque eu e a minha igreja vamos ser inseparáveis. Inseparáveis. Não vai dar para falar da minha igreja sem falar de mim, porque eu e a minha igreja, Senhor, hoje estamos identificados com o mesmo coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pai, eu abençoo cada pessoa nesse lugar. E eu peço, abençoa aquele que hoje está nascendo para ser igreja. Aquele que hoje entendeu que igreja é a noiva que deve ser honrada, cuidada, protegida, alimentada, amada. Senhor, hoje eu abençoo cada um e declaro esse milagre na sua vida.